Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos ele, que é escritor, mestre em Direito, especialista em Gestão Pública e também servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Gilbert Luz. Ele fala sobre o empreendedorismo no Brasil, sob a ótica do princípio da livre iniciativa, da livre concorrência e da valorização do trabalho humano. Vamos conferir. Olá, pessoal. Eu estou aqui para apresentar um livro de minha autoria, no qual eu descrevo as situações sobre o empreendedorismo no Brasil, mas sobre a ótica de princípios existentes no artigo 170 da Constituição Federal. São os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e a valorização do trabalho humano. Esse livro ele foi concebido durante uma pós-graduação a nível mestrado que realizei e tive a intenção de transmitir aquele conhecimento para as pessoas que mais precisassem, os pequenos empreendedores, aqueles jovens empreendedores que estão começando a vida formando uma empresa, abrindo o seu próprio negócio. Esse livro ele é composto por 3 capítulos, e esses capítulos, no primeiro, eu cito sobre os aspectos originais, os aspectos históricos do empreendedorismo. Então, não há como se fazer partir para a falar diretamente sobre o empreendedorismo sem contextualizar. E essa contextualização se dá com a economia brasileira. Nós tivemos, a partir do descobrimento do país, nós tivemos aí vários ciclos que alavancaram a economia. E esses ciclos são citados nesta obra, onde eu posso falar dos primeiros, que são os 6 ciclos que alavancaram a economia brasileira desde aquela época até os dias atuais, tem um reflexo, disso. O ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, posteriormente, já ali no século XVII, o ciclo do ouro, com as entradas e bandeiras, inclusive a nossa cidade aqui, Cuiabá, foi nessa época do ciclo do ouro, foi fundada nessa época. É o ciclo do algodão, já em meados ali do século XVIII, o ciclo do café, do século XIX e século XX, e posteriormente, o ciclo da borracha. E o ciclo da borracha que já estava mais já na época aqui de 1900, no início do século XX já. Posteriormente, com a industrialização da Era Vargas, a economia deu um salto, e foi quando nós tivemos aí os governos militares com o milagre econômico, dito milagre econômico. Então, essa contextualização serve para que nós entremos na parte do empreendedorismo em si, que pertence à área do conhecimento de administração ainda. Nesse primeiro capítulo, nós não vamos fazer o link da parte do empreendedorismo com o direito, e sim apenas a parte da área de conhecimento, administração. Então, após esses ciclos e após a economia se alavancar, surgiram hoje, nessa época atual, o que a gente chama de startups. As startups são empresas que, se formos traduzir para o português, significa começar algo novo. E aí vieram as startups com as dark stores, dark kitchen, que são empresas especializadas, vamos dizer assim, em tecnologia da informação para distribuição do seu produto ou serviço. As startups armazenam produtos para que eles sejam distribuídos via online. Então, toda essa parte da economia foi importante mencionar no livro, porque vai se dar
ao final, uma condição de se entender o porquê do link entre o empreendedorismo e a parte do direito em si, com a livre iniciativa, livre concorrência e a valorização do trabalho humano. Nesse primeiro capítulo também cito alguns conceitos, algumas definições, falo sobre a lei de Say, lei da demanda, né, onde a oferta é que determina a demanda, determinado produto, quando ele é ofertado muito para a população, a demanda, obviamente, tende a subir. Então, eu cito alguns conceitos e, para iniciar a parte da área de conhecimento do direito, eu cito o conceito de livre iniciativa. A livre iniciativa implica em exercer uma atividade econômica sem o domínio do Estado. Sem o domínio do Estado. Eu posso montar qualquer negócio, eu posso distribuir qualquer produto, desde que não seja defeso em lei ou ilícito, né? Então, eu posso fazer isso. Já a livre concorrência, ela quer dizer o quê? A coibição do abuso econômico. Porque o abuso do poder econômico implica em fazer com que uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, possa ter uma morte precoce no mercado em razão de uma empresa maior exercer esse poder econômico sobre as demais. Então, nesse primeiro capítulo, nós descrevemos toda essa contextualização histórica, toda essa contextualização da economia e citamos os que significa a livre iniciativa e livre concorrência. No segundo capítulo, eu não vou falar tudo, né? Porque eu até quero que as pessoas adquiram e leiam o livro e gostem daquilo que está ali. No segundo capítulo, eu falo sobre o empreendedorismo no Brasil. Nós temos o Global Entrepreneurship Monitor, que é um monitor de empreendedorismo global, que é realizado em várias cidades no mundo, né? Em 2014, realizado no Rio de Janeiro. Ele fala a respeito das estatísticas do empreendedorismo. Aí eu entro no quê? O ato de empreender, como muitas pessoas imaginam, não significa somente abrir uma empresa. Não significa abrir um negócio somente. Empreender pode ser utilizado, esse empreendedorismo pode ser utilizado dentro de uma atividade rotineira, dentro do seu trabalho atual, dentro da sua atividade que desenvolve até mesmo um órgão público. Empreender significa buscar novas ideias, inovações, novidades, aceitando, obviamente, os riscos e encarando os obstáculos. Isso seria a definição de empreender. Então, nesse segundo capítulo, a gente parte para o que existe de empreendimento no Brasil, de empreendedorismo, do ato de empreender. Nesse GEM, que é Global Entrepreneurship Monitor, ele fala o quê? Que no Brasil, os empreendedores, 76% dos jovens entre 20 e 36 anos, querem ter o seu próprio negócio. Não pensam numa carreira institucional, não pensam em fazer concurso, e sim abrir o seu próprio negócio, que é a área para a qual o livro está voltado. Ele voltou para a abertura de negócio, e não o empreendedorismo dentro de uma atividade já realizada. Então, 76% é muito. Muita gente quer abrir o seu próprio negócio. E aí ocasiona que nós temos alguns fatores que devemos levar em consideração para que a empresa, após aberta, não se tenha uma morte precoce, não tenha uma morte precoce. O primeiro fator é o técnico pessoal, a personalidade do empreendedor. O empreendedor ele precisa conhecer o ramo, o produto ou serviço que ele vai distribuir. Então, isso é a capacidade técnica, é o mais importante atributo do fator técnico pessoal. Já o fator operacional é saber se naquela localidade, naquela localização, aquele produto será bem aceito, aquele produto vai ser
bem recebido pela população. O fator financeiro, obviamente, é muito importante, porque precisamos ter o capital inicial, nós precisamos saber os rumos que vão levar aquela empresa financeiramente, se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, se vai ter superávit, se vai ter déficit. E, por último, os fatores organizacionais e jurídicos. Os fatores organizacionais e jurídicos referem-se ao planejamento estratégico feito para formar aquela empresa ou abrir aquele negócio. O interessante é que no Brasil nós temos, o país ele possui muita desigualdade, e desigualdade de todos os níveis, sociais, culturais, políticas, possui desigualdades nos mais variados tipos. Então, essas desigualdades fazem com que o empreendedorismo aqui praticado seja mais por necessidade, porque nós temos dois tipos, o de necessidade e o de oportunidade. O de necessidade é aquele para subsistir, sobreviver. E o de oportunidade é esse que há um planejamento adequado, que há uma estrutura por trás. Então, nesse segundo capítulo, a gente fala sobre todas as formas de empreendedorismo, né? As formas de empreender, e já damos início para a valorização do trabalho humano, que muita gente pensa que valorizar o trabalho humano tem a ver somente com a parte financeira, a parte salarial. Mas sim, a gente está prezando pela incolumidade física, mental do trabalhador, um ambiente saudável, um ambiente salutar, um clima organizacional que propicie uma melhor produtividade daquele trabalhador naquele ramo, naquela atividade que ele está desenvolvendo. Então, a valorização do trabalho humano é fundamental porque se atinja os ditames da justiça social, os ditames do bem-estar social e realizando uma análise econômica do direito, onde pegamos os insumos vindos do direito para ver o benefício, o custo e ver se atinge essa justiça social, é que iremos fazer no terceiro capítulo, né? Dando início já com essa parte de valorização do trabalho humano. No terceiro capítulo, né, eu cito o quê? A livre iniciativa e a livre concorrência como sendo protegidas pelas leis vigentes, pelas normativas. Então, eu falo sobre o SBDC, né, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ele tem a finalidade de coibir os abusos do poder econômico, né? Ele tem essa finalidade e a finalidade de atuar preventiva, repressiva e educacionalmente para que haja essa livre concorrência no mercado. A preventiva é no controle, né, no controle das incorporações, das fusões, de modo que não haja o abuso do poder econômico. Sempre a finalidade é essa. A repressiva seria já aplicando sanções, né? Ou então mostrando sanções que poderiam ser aplicadas para as empresas que cometam tais irregularidades, infrações contra o mercado, evitando a livre concorrência. E a educacional, através de palestras de divulgação sobre a manutenção e a permanência da livre concorrência no mercado. Eu falo também sobre a Lei 12.529 de 2011, que é a Lei de Defesa da Concorrência, que teve o seu advento justamente para evitar esse abuso de poder econômico, monopólios, trustes, né, das empresas maiores, evitando assim o crescimento econômico da região, da localidade, onde temos aqueles diversos pequenos empreendedores tentando alçar voo, tentando chegar ao sucesso esperado. Falo do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele tem a finalidade de reprimir
os abusos econômicos, ele zela pela manutenção da livre concorrência e também ele divulga isso para que todos tenham esse conhecimento e façam com que a livre concorrência permaneça no mercado. Bom, a valorização do trabalho humano seria isso, gente, seria dar a condição para que o trabalhador tenha dignidade, de forma que ele se sinta satisfeito por estar provendo o seu próprio sustento e o sustento das pessoas que estão ao seu redor, que dependam dele. Então, o empreendedorismo linkado ao fundamento da ordem econômica, valorização do trabalho humano e livre iniciativa, ele significa que o empreendedor ele deve observar essas nuances, observar esses aspectos da livre iniciativa, os aspectos relacionados à valorização do trabalho humano e também prezar pela livre concorrência, até porque, se não o fizer, estará incorrendo em infração. O livro fala partes técnicas, partes mais aprofundadas, não apenas isso que foi dito aqui perfunctoriamente, mas eu pretendo deixar para que os espectadores, a população, a sociedade tenham interesse em ler o livro, em aprender mais, em ter mais conhecimento a respeito do empreendedorismo, do ato de empreender, e que possa divulgar isso para que as pessoas possam adquirir o hábito de que empreender não significa apenas abrir uma empresa, e sim a mudança de hábitos regulares de modo a se atingir uma mudança, de modo a se atingir um objetivo comum, que é a mudança dos conceitos basilares que a sociedade, infelizmente, tem, mas que a gente, com o conhecimento advindo de obras como essa, vamos poder fazer a coisa da forma mais correta possível. Eu gostaria de agradecer, nesse momento, a SMAGES, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, pelo convite, por ter condições de divulgar este livro, e espero que ele atinja o objetivo, que é nortear aquele pequeno empreendedor que quer fazer a abertura do seu negócio e não tem ali o conhecimento necessário para realizar esse seu intento. Eu agradeço ao convite, agradeço a apresentação dessa minha obra, que me deixou muito satisfeito, alegre e orgulhoso. E agradeço a todos, muito obrigado.